programado, que alguns colegas iriam perguntar algumas questões sobre a Lei 11.000, sobre o aproveitamento do investigador, sobre a resolução 57.875 e dentro de uma normalidade. Mas como esse atropelamento do vereador, em razão da sua agenda, obviamente, então a coisa vai ficar um pouco informal e então nós vamos objetivar. Eu vou fazer as perguntas direto para o secretário, o qual terá a oportunidade então, de esclarecer alguns assuntos. Em primeiro lugar, em relação ao Marcelino, aí não? Marcelino? Tá. Pode levantar aí, Marcelino. Secretário Michos, o colega Marcelino representa aqueles 44 colegas policiais que foram feridos em objeto de serviço, do qual a lei antiga, a Lei 11.000/97, só com o advento do subsídio, essa lei ficou desatualizada. E nós, no trabalho junto ao COTIP, já fizemos uma minuta trabalhando, que por sinal, essa minuta saiu aqui do seio do Simbol, para quem não sabe, é bom que saiba. Claro, debatido com outras entidades, é óbvio, o COTIP. Foi encaminhada ao PGE, parece que está em fase só para analisar o objeto, a forma jurídica, e depois vai ser dado devido encaminhamento aos órgãos competentes. Então, o que o pessoal, secretário Michos, queria saber se o governo já tem um posicionamento, como está essa Lei 11.000, que trata o policial, a promoção extraordinária da justiça, o policial que é ferido em objeto de serviço. Todos uma coisa. Posso? O segundo item é sobre o aproveitamento da Lei 14.433, onde o senhor já está já está em mãos com a resolução do devido recurso, já foi entregue à chefia de polícia, onde lá no artigo 5º define que agora em dezembro aqueles cargos aproveitados, 112 deverão ser promovidos ao último grau. 112 dos cargos, um total de 285, na verdade hoje nós somos 281 apenas. Os cargos aproveitados, eu vou enfatizar, são aqueles que foram aproveitados, os antigos investigadores e inspetores privados. E na lei do governador, Está muito perto. Tá. Então, nessa lei, que infelizmente foi promulgada e aprovada pelo governador do Estado, depois de uma luta de 17 anos, e cabe ressaltar isso, foi o único governador que teve a coragem, teve a sensibilidade de encarar esse tema, que isso é um resgate, por isso, é um resgate social da polícia com os investigadores, porque sempre fizeram a mesma coisa, as mesmas atribuições, e ganhavam também a mesma coisa. Mas, em 97, houve aquela lei que colocou os investigadores em extinção. Desde 1984 até 97, houve aquelas correções, que houve aquele tratamento sonoro, para quem não sabe, no momento em que o próprio Estado reconhece que o investigador tem a mesma escolaridade, em 84. Em 97, passa a ter a mesma remuneração, segundo grau de isonomia. E por último, com a Lei 14.0733, em 2012, passou a ter as mesmas atribuições e considerar de nível superior, está sacramentada a isonomia entre os cargos dos agentes policiais. Faltava o que? O aproveitamento. E graças a Deus se deu na sensibilidade do atual governo. A doutora Mária, a sua interferência, a doutora Raquel, o doutor Gilberto. O que o pessoal quer saber? Nesse inteirinho, depois da lei aprovada, surgiu essa resolução, onde diz, por entendimento do Conselho Superior de Polícia, que o artigo 5º não pode ser cumprido agora. Esse 112 tem que esperar o intertício 2 anos para após, então, entrar na lista. No nosso entendimento, é um ledo engano, respeitavelmente, diverso do Conselho. Respeitamos a decisão do Conselho, mas eu acho que ela está equivocada.
O pessoal então está ansioso, principalmente que tem 40, 50 anos. Acho que o mais antigo aqui é o Heitor. 43 anos de polícia, não sei. O que é isso? 43 anos de polícia. Ele aqui quer que tu vá embora. Não, mas ele depois ele vai conversar comigo e vai rever. Olha mais jovem. Então, secretário, isso está angustiando muito o pessoal. Ver se essa resolução vai vingar ou não, ou não vai cumprir a lei. Enquanto a lei não for atacada, é lei, é vigente. A terceira pergunta já está embutida nos. Só falta eu contrariar o governador, né? Só que falta. Só que falta. A terceira pergunta, inclusive, faz parte do bojo do aproveitamento. Nosso pessoal aposentado gostaria muito, e isso tinha na lei original e foi nas negociações foi estipulado. Tudo bem, há momentos de recuo e há momentos de avanço, onde o aposentado deveria também receber, que foi aproveitado, deveria receber a carteira com o novo cargo de aproveitado, o aposentado. O policial aposentado, em razão do aproveitamento, ele chegou com a antiga carteira de investigador. O pessoal foi no DAP e pediu uma nova carteira. Se os ativos forem aproveitados, naturalmente, por lei, deve ser também atingido os pensionistas e os nativos. Então há um entendimento que tem que ter um novo regulamento para que não tenha essa carteira na igualdade de condições aos aposentados. Isso parece nada, Ganda, mas nós policiais, sabe, nós não queremos perder esse fio. Nós não queremos perder esse distrato. E isso está machucando muito, pessoal. Ó, se você é ativo e foi mudar de cargo, eu também quero. Também, eu era ex-investigador. Então isso. E por último, é o pessoal do movimento da Cadepol para todos já. Como o governador disse, se for eleito, dezembro o pessoal está chamando. Se não for, ele falou bem claro que ele vai fazer as tratativas com o novo governador eleito para saber se há a possibilidade de um chamamento. É isso aí. Obrigado. Bem, obrigado mais uma vez. Primeiro, a questão do chamamento do pessoal aprovado aí. O governador, quando ele toma a decisão na segurança pública, ele consulta, obviamente, a secretaria. E a nossa posição, que nós levamos ao governador desde o início, é que nós precisamos chamar. Então, isso aí, obviamente, temos essa posição que nós vamos formar esses 700 e vamos chamar os 600 aí, restantes. Nós temos delegacias aí com carência do pessoal. Nós temos problema de gestão também, né? Tem lugares que tem mais, outros tem menos, mas na essência nós precisamos mais policiais civis, como disse o governador. O governador se sentiu homenageado, porque realmente as pessoas não mudavam no tempo, né? As pessoas passavam, entravam no quadro excedente e aguardavam, eventualmente, uma atrás de outros concursos. Hoje a gente percebe as pessoas, né, lutando para ingressar na Polícia Civil, que realmente se tornou uma carreira mais atrativa do que era antes, e graças a Deus, uma relação, né, de nós com vocês nesse governo. A questão da carteira nunca não tinha sido colocado, mas em princípio eu acho razoável isso, né, preciso dar uma avaliada. Mas veja como a gente tem, quando eu te vi ali falando, quando eu vejo falando, né, como nós temos uma estrutura, um emaranhado de legislação, né, que nunca se sabe, vai para o lado que for, quer dizer, não é o paraíso dos advogados do Brasil. Por isso que o Brasil é o país que mais tem advogado mesmo, isso sabe? Não proporcionalmente, quantitativamente, nenhum país, né, tem tanto advogado como o Brasil, porque as leis foram sendo construídas devagar, atendo interesse aqui, não atende outro. E veja que nós estamos começando a depuração disso, na medida que se percebe o suicídio, na medida que se resolve, porque vocês querem tirar da carteirinha investigador, para botar inspetor ou escrivão. Mas qual é o trabalho essencial da polícia? O que a polícia deve fazer? Investigar. Né? Percebam a contradição disso. Né? Só um pouquinho. Eu quero lhe explicar. É que como o cargo foi extinto... Não, eu entendo, mas eu quero dizer como nessas emaranhadas de buscar direitos e tal, legítimos,
acabam se criando conceitos, né, que contrariam as finalidades das atividades dos servidores, não tem problema. Né? Porque eu já respondo, né, para vocês, lógico, os escrivães, os setores são tão nobres quanto os investigadores, vice-versa. Mas um nome que não deveria ter sido saído do quadro polícia é o grande investigador. A função do polícia, que não é essencial, né, é investigar. E aí também já é uma questão do interstício, né, nas promoções. Eu confesso, quer dizer, eu acho que o Mário participou de reuniões, o Alain, quando colocaram essa questão de equiparar o investigador passar a escrivão ou inspetor, eu coloquei lá, eu disse, olha, eu não sou muito a favor disso, eu acho que isso... Aí entrou na minha cabeça, eu sou do Ministério Público, viu? Entrou na minha cabeça meio de promotor, não, mas espera aí, mas o cara para ascender no cargo, pela Constituição, etc., ele tem que fazer concurso público, né? Isso que determina. Essa foi a minha primeira, mas depois eu pensei o seguinte, primeiro a cabeça do promotor, depois o promotor na prática. Aí eu digo, mas espera aí, eu fui promotor em várias cidades e trabalhei com muitos policiais. Eu nem sei se eles eram investigadores, escrivães, eram inspetores, né? E procurei ver, conheço pelos nomes, pelo nome, um policial tal, fulano, Beltrano, nome. Eu fui fazer um resgate disso e fui ver que entre bons policiais que eu tive, a gente sempre tem aqueles, né, que trabalham mais diretamente, grande parte eram investigadores, né, investigadores, inspetores, uma grande parte eram investigadores. Bom, então a realidade diz que a prática, então, já entra o outro lado também da experiência, né, da questão da justiça e até do outro princípio também constitucional, que é o da isonomia. Então, isso eu superei, né, e, portanto, que se o Estado, através de lei, reconheceu isso, eu não vejo também, nós vamos construir a solução legal para isso, a necessidade do interstício. Né? Então, tem que ver eu estou acompanhando isso, né? Não tem porquê, porque vocês têm tantos anos de serviço, os investigadores, quanto os demais. Então, independente de querer agora exigir um prazo de pessoas que já estão há 20, 30 anos, 15 anos na função, é incoerente com o que a legislação pretendeu, né, na medida em que equiparou as categorias. E a questão da aposentadoria, né, da extraordinária ocorrência, né, de ato de bravura, de acidente, coisa, nós também vamos, aí volta para a Fernanda, é legal que agora nós temos que depurar, né? Sem dúvida, não é possível que se conceder um benefício, né, que é o benefício, uma forma de remuneração, que é o subsídio. Então agora nós temos que adequar isso, né? É possível que haja prejuízos, né, para essa ou aquela categoria em razão de um avanço. Então todo avanço ele tem que ter as correspondentes, né, os correspondentes resultados. Isso também está construído junto com vocês, já está resolvido. Então todas essas questões, de fato, nós temos elas já construídas em contas, né? E eu encerro, então, e só para fazer algumas colocações a partir do que falou o Gandra aqui, né? Ele falou pouco, né? Agora viu o Gandra. O governador sempre diz o seguinte, uma vez eu disse para o governador, governador, agora que nós estamos precisando, não sabe coisa, Copa do Mundo e tal, o pessoal vem com reivindicação. Aí o governador diz assim, mas, secretário, se o trabalhador não faz reivindicações na hora, é aí que eles têm que fazer, porque ele é advogado sindicalista, ele não cansa de dizer isso. Eu sei que os governos, os patrões e tal, só reagem na hora, né, mediante, exatamente. Né? Então, por isso eu entendo esse tempo que tu teve aqui e tu está na linha do que pensa o governador sobre reivindicações e sobre lutas sindicais. O governador convive muito bem com isso na natureza dele. Eu só, primeiro que fizesse uma afirmação importante, né? Que depois o governador, eu acho que é melhor, né? Depois o governador reiterou.
um dos graves problemas da República, da democracia do Brasil, é exatamente a segurança pública. Eu dissesse aqui, ó, vai de mal a pior. E é verdade. Vocês veem que tudo no Brasil melhorou. Saúde pública, né? Infraestrutura. Eu sei que tem problemas, saúde pública. Ainda tem, mas veja, nós vivíamos 50 anos. Hoje nós vivemos 70 e tantos anos. Então melhorou muito isso. E nós não conseguimos reduzir índice de criminalidade. Né? Porque o que nós temos de homicídios e outros crimes aqui no Brasil é um absurdo. E um dos fatores para melhorar isso, né, vejam que um é aqui no Rio Grande do Sul, nos outros estados creio que é a mesma coisa, o pessoal diz, não, tem os especialistas em segurança pública, né? Eventualmente, quando tem um problema, aparece o especialista. Tem um de São Paulo, tem um de Minas, tem um do Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa, tem que pagar melhor as polícias. Muito bem, nós tomamos essa providência, isso também sempre entendeu assim o governador em nós. Aí, quando nós começamos a pagar melhor as polícias, os políticos daqui vieram dizer, olha, não, o governo está estourando a caixa do Estado. Eles não viram, esses especialistas que disseram a mesma coisa, não é possível. Então, essa primeira providência você tomou aqui, né? E esse né? Depois nós temos vários outros, né? Tem problema de gestão, né? Que a gente tem que resolver em todos os setores da segurança pública, mas eu só queria finalizar com uma questão que tu falasse do governo federal, né, da presidenta Dilma. O que aconteceu? De fato, quando era ministro, o governador, hoje o governador estava subindo pelo PRONASSE. Aquilo ali foi uma revolução na segurança pública do país. Primeiro, pelo recurso. Porque o Ministério da Justiça antes tinha lá um orçamento de 1,5 bilhão, que era para pagar a Polícia Federal, né, e outras ações lá, para ter estrutura, mais o sistema único do SUS, né, que era em torno de 200 milhões de reais para distribuir o Estado. O governador passou a 3,5 bilhões de orçamento anual do Ministério da Justiça, exatamente para trabalhar, que havia aquele entendimento que para resolver, começar a resolver a segurança pública no país, nós tínhamos que a questão da formação policial, e especialmente esses recursos, esses convênios com os municípios, né, para criar os territórios de paz, etc. Bom, a governador, e aí vem, Ganda, eu fiz isso para vocês, vem muito a questão da Copa, né? Todos nós entramos com a tal de Copa, começou em 2011, porque a Copa pode ter ataque terrorista, tanto que nós nos preparamos para tudo, né? Alguns aqui participaram, e aqui se preparou para, né, federal, exército e tal. Então, a filosofia lá do governo federal foi investimento em fronteiras. Realmente, o PRONASSE saiu, né, não sei se ele eventualmente pode retornar no próximo governo. Né? Muito nessa questão, Copa do Mundo, tem um guarnecer, podem entrar terroristas, podem entrar arma, etc., a partir disso. E houve investimentos na fronteira, né? Não no nível do que se investiu no PRONASSE. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, claro, se forem aí para as delegacias, Brigada Militar, a nossa faixa de fronteira, nós vemos muita viatura, armamento, equipamento, etc. Nós recebemos em torno de 41 milhões de reais do Ministério da Justiça para equipamentos de fronteira. E recebemos 90 milhões com esses equipamentos que nós temos agora na Secretaria, que é o Centro Integrado de Comando de Controle. Então, se recebeu recursos, mas realmente são visões diferentes, né? Eu, particularmente, acho que o mais correto, né, porque a nossa fronteira é muito grande, ela é difícil, né, nós temos que investir dentro, mais no interior, para ir conseguindo reduzir os índices de criminalidade. Nós não vamos conseguir, enquanto tiver demanda de droga, demanda de água, vai ser difícil. Nós temos que tentar resolver isso, né, com policiamento, com investigação, na parte interna do país. Mas aqui o governador, então ele nós criamos territórios da paz. Nós temos atualmente 10 aqui no Rio Grande do Sul, que era para ser um substituto dos territórios da paz, mas não temos o recurso que havia no PRONASSE. Vocês têm uma ideia, só o município de Canoas recebeu 20 milhões de reais aqui para implantar um projeto no Guajuviras do PRONASSE, no governo anterior. Isso acabou, isso não existe mais. Então, o que o governador fez? Criou as secretarias, são 13 secretarias que têm ações sociais na existência do PRONASSE.
Então, é isso, né? Eu queria apenas fazer essas colocações aqui. Tem muito jeito de falar, né? Nada que tu dissesse aqui é ilógico, é irracional, independentemente do que se for ou não, né? A postura sobre a questão da carreira policial é uma questão muito discutida, né? Não é uma aventura, não é uma tese bruxa, não é uma tese meramente corporativa, né? Sendo não a favor delas, por questões funcionárias, é uma tese que, aliás, em vários países do mundo, como dissesse, existe. E tem uma lógica, muito importante. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço especialmente a maneira, primeiro carinhosa, que o governador do Estado, né? Compreenderam um atraso, mas veja, ele deu um jeito, né? Ele conseguiu vir aqui, não temos dúvida, né? Que nós fomos parceiros, continuaremos sendo parceiros, né? E que vocês tenham a compreensão que vocês são protagonistas também, né? Desta nosso andar, que nós queremos que seja de mais 4 anos para melhorar a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para vocês.